Como a gente viu, a tecnologia ajuda a amenizar esse sentimento. Mas tem vezes que não tem jeito mesmo. Quando alguém que a gente ama morre, a falta que essa pessoa nos faz é como se abrisse um buraco dentro da gente, né? Saber lidar com isso não é fácil. Então eu vou conversar com a psicóloga Patrícia dos Santos, que atende pessoas enlutadas nesse momento tão doloroso. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Gisele. Patrícia, é importante que a gente saiba que, embora a gente tenha que superar um dia, o momento da dor, ele tem que ser respeitado também, né? Claro, claro. É muito importante esse momento inicial, né? Onde a família precisa de um acolhimento e respeitar aquela emoção que vem, né, Gisele? Então, independente se vai ser de muita dor, se vai ser de... às vezes até de uma raiva também, né? A gente sente raiva às vezes. Muito. E precisa respeitar sim, tá? É muito importante, né, vivenciar isso. Inclusive, a gente sempre fala, só pra gente lembrar também, que a gente já falou aqui, Patrícia, existem as fases do luto, né, que elas vão acontecer e talvez a gente tenha que se dar o tempo de passar por elas. Certo. Todo rompimento de vínculo, né, pressupõe um luto, Gisele. Então, assim, seja o fim de um trabalho, né, o fim de um relacionamento e a perda, né, por morte de alguém muito querido, também tem relação com as fases do luto, né? As fases do luto, na verdade, quando surgiu, falava-se em fases estanques, né? Uma após a outra. Hoje a gente entende que não é bem assim. A gente, na vivência do luto, a gente flutua muito entre elas, né? E aí tem que ficar, né, atento a cada uma delas e também saber como sair. A gente, inclusive, separou um vídeo bem interessante de um site que ajuda realmente as pessoas a, de repente, passar por esse momento, não tem com quem conversar ou querem se aprofundar um pouquinho mais, que é o site vamosfalarsobreoluto.com.br. E esse primeiro vídeo, essas pessoas falam sobre como encarar a morte. Vamos ver? Eu não me preparei para entender a morte e eu fui rapidamente procurar entender. Eu acho muito difícil você perder um filho e voltar para a vida. Você pensa que vai viver dividido entre o céu e a terra. Uma raiva, assim, blasfemática de Deus. A minha mulher estava caminhando para o trabalho e o coração dela parou. Eu acho que é uma coisa cultural mesmo, né? A gente devia aprender a falar melhor e mais sobre a morte, porque a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai morrer um dia. É verdade, é a única certeza, mas a gente nunca está preparado para ela, né? Não tá. E, Patrícia, apesar das fases que a gente tem que passar, como é que a gente pode dar o primeiro passo para tentar seguir a vida? Eu acho que o primeiro passo e a premissa, Gisele, é se permitir sentir essas emoções, né? Então, assim, o primeiro passo para a gente poder, eu não digo superar, porque não é um problema a ser resolvido. O luto, ele é de extrema importância, né? Então, o primeiro passo é a gente se permitir vivenciar dentro de todas aquelas emoções que surgem naquele momento, né? E se permitir também ser apoiado naquele momento do luto. Claro, também a gente não pode se isolar, né? As pessoas tendem muito a se isolar nesses momentos? Sim, e é importante também, tá, Gisele? Então, assim, tem um momento do luto que eu preciso desse isolamento para poder me entender dentro desse processo. É muito importante. Então, assim, é nesse momento que eu consigo perceber como é que era a minha vida antes com aquela pessoa, qual é o movimento que eu vou conseguir fazer daqui em diante, processar tudo isso precisa de um tempo para mim, né? Então, assim, num primeiro momento, muitas pessoas querem acalentar, vamos dizer assim, essa dor com algumas palavras. A intenção é boa, né, Gisele? A intenção sempre né, gente? A intenção é acalentar, né? Mas dependendo do que vem, não ajuda muito, né? Frases típicas, foi melhor assim, foi melhor pra quem, né?
Então quem tá do lado também tem que cuidar o que diz. Que mais que as pessoas costumam dizer que não é melhor não dizer? Deus quis assim, né? Foi Deus que quis assim, foi melhor assim. Uma outra frase típica na perda de um filho, né, que a gente ouve muito isso, mas você tem mais 2 filhos, né? Não há substituição, né? No começo da gestação, ou um aborto, né? Não, mas ele nem nasceu ainda, mas teve todo um investimento psicológico, inclusive. Teve. Então, assim, as pessoas às vezes elas chegam com uma insensibilidade na pretensão de acalentar e acaba não sendo muito assertivo. O que seria melhor fazer quando você está numa situação dessa? Eu estou te pedindo orientações para quem está sofrendo a perda, né? Mas de repente para quem chega perto e quer ajudar. Tem alguma coisa que seja que ajude realmente a pessoa que está passando por esse sofrimento? O luto ele é um processo muito solitário, muito singular, né? Então vai depender muito dos recursos que eu tenho para passar pelo luto. Então vai depender de outras mortes que eu já tive, né, em família. Vai depender da causa da morte da pessoa, de como isso ocorreu. Vai depender do vínculo que eu tinha com essa pessoa, né? E o que ajuda nesse momento, Gisele, é eu estar disponível para o que você precisar. Olha, eu não consigo nem imaginar a dor que você está sentindo. Penso que seja muito difícil, mas eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Né? Se fazer presente, ir lá, de repente, fazer um cafezinho, né? Também. Para não ficar sozinha. Às vezes, questões práticas do dia a dia, Gisele, ir no mercado, comprar um pão, sabe? Fazer a amiga ir lá, fazer a compra do mês. São pequenos gestos, não precisa ser uma coisa grandiosa, sabe? Falar frases de impacto, né? Então, assim, pequenas coisas que a gente pode fazer. Um abraço, nosso. O abraço tem poder curativo, né? O abraço fala mais do que 1000 palavras, não é verdade? E aí, se a gente se colocar à disposição, já ajuda. Inclusive, separei também, Patrícia, um outro vídeo desse mesmo site que fala o que as pessoas aprenderam ao passar pelo luto. Porque, de fato, é um momento também de amadurecimento e aprendizado, embora triste, né? Também é. A gente pode ver, então, esse segundo vídeo, por gentileza? Então eu comecei a me interessar pelo outro. Comecei a dar aula de cozinha na minha casa, chamar as pessoas para ensinar, me envolver em projetos sociais, porque tem uma hora que você cansa da sua própria história. Hoje eu falo naturalmente sobre o Paulo, assim como eu estou falando com você, assim como eu falo da Gabriela, que é a minha outra filha, do Rodrigo, que é meu neto. O Paulo faz parte de mim, da minha vida, o tempo todo. Com o tempo, a dor vai sendo substituída pelo amor que você sentiu. É uma questão de mudar o olhar. Que é possível você voltar a rir, que é possível você voltar a ser feliz, que você pode transformar uma dor em saudade, porque a saudade é o amor que fica. Fazer com que o tabu do luto não cause uma dose extra de sofrimento. Como a gente viu, também é aprendizado, né, Patrícia? Não dá pra gente passar como se nada tivesse acontecido. Inclusive, você superar não quer dizer esquecer. Não, jamais. Não tem como, né, Gisele? A pessoa que partiu, ela fez parte da minha história, ela faz parte da minha construção. Então, assim, é impossível esquecer. Então, quando as pessoas às vezes chegam para um atendimento comigo, elas chegam um pouquinho receosas, né? Não conhecem muito bem o trabalho do psicólogo, não conhecem muito bem o trabalho de acolhimento, e elas imaginam que o trabalho está baseado no esquecimento. Muito pelo contrário, tá? A gente vai trazer muitas memórias para poder elaborar esse luto. Olha. Então, quer dizer, vai trabalhar em cima de lembranças dessa pessoa, também. Não o esquecimento. Não, jamais. E, Patrícia, pra gente encerrar, o que a pessoa pode fazer para ela mesma, para que essa saudade seja uma lembrança boa e não seja prejudicial para ela?
Quando a gente fala em saudade, Gisele, a gente está falando de um sentimento que é inerente à condição humana, né? E o que a gente pode tentar definir aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho isso é como cada um sente essa saudade, né? Então, assim, claro, vai existir a tristeza, sim, mas se permitir também, Gisele, sentir alegria, né? O que eu ouço muito é o seguinte: as pessoas, quando elas se dão conta que elas estão sorrindo e estão passando, né, pela perda, elas se culpam, né? É como se elas estivessem sendo desrespeitosas ou desleal com aquele que partiu. E não é por aí, né? Não é verdade. Não é verdade. Então, é muito importante, sim, reconhecer a dor, reconhecer a tristeza, reconhecer esse momento de alegria, se permitir vivenciar esse momento, se deixar ser apoiado, né? Buscar ajuda quando necessário também. Quando a gente percebe que tá difícil o processo, vamos buscar ajuda. Fundamental. Né? Seja com amigo, seja com psicólogo, seja com a família, né? É isso aí. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E quem tiver com saudade de alguém que ainda puder ligar, liga, né, Patrícia? Não deixa passar o tempo, né? Não deixa, porque às né? vezes não Hoje dá tempo de dar o recado, a gente tem que dar em vida. Verdade. Né? Hoje é dia da saudade, aproveita para ligar, dizer que ama, né? Vamos fazer em vida o que a gente pode. Exatamente. Valeu, Patrícia, obrigada. Obrigada, Gisele.